Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos. Faz frio aqui no Rio Grande do Sul, por isso você está me vendo com essa blusa. Aliás, um abraço para a Dona Rosa, que a Dona Rosa ela mandou essa blusa para a gente aqui já no inverno passado, né? Ou retrasado, uma coisa assim. Até hoje serve bem. Tá bom, Dona Rosa? Um abraço para a senhora. Bom, seja bem-vindo ao Culto Racional. Nós temos uma mensagem muito interessante para falar com vocês hoje, tá certo? E eu gostaria que você, se você puder acompanhar, se não puder, depois você pega a referência e acompanha conosco, tá? Tá lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Eu vou ler para você. Toda a escritura, olha só, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então vou repetir isso aqui explicando para você, porque é muito interessante. Olha só, toda a escritura, na mensagem passada nós falávamos sobre a leitura da Bíblia, a importância de você ler a Bíblia, a importância de você mergulhar nas Sagradas Escrituras. E as pessoas muitas das vezes quando comentam isso com alguém, principalmente nos tempos de hoje, ela escuta o quê? Ah, mas a Bíblia foi escrita pelos homens. Ah, mas papel aceita qualquer coisa. Ah, quem me garante que o que está escrito lá na Bíblia foi Deus mesmo? E essas coisas todas que a gente escuta. Bom, eu poderia falar muitas coisas aqui, mas não quero me estender. Eu prefiro ir direto na Escritura, porque aqui diz, toda a Escritura, toda a Escritura é inspirada por Deus. Eu fui buscar no grego, que significa inspirada por Deus, e no grego significa fôlego de Deus. Toda a escritura é fôlego de Deus. Olha que coisa interessante. Toda a escritura é fôlego de Deus. Então eu imagino que quando nós lemos a Bíblia, quando nós abrimos aqui a palavra de Deus, o que acontece? Quando nós abrimos a palavra de Deus, vem sobre nós o fôlego da vida. Vem o fôlego da vida. Bom, inspirada por Deus e útil. Ela é útil para quê? Para que a Bíblia é útil? A Bíblia é útil só para resolver meus problemas? Aí nós vamos bater num ponto que vai realmente mexer com algumas pessoas. A Bíblia é só para eu poder aqui abrir um texto e falar o que você gosta e flanelar o ego das pessoas, para depois chamar aquele flanelar de ego, né, aquele inflar de ego, chamar aquilo de consolo? Não, a Bíblia, a palavra de Deus, ou as Sagradas Escrituras, ela é útil para quê? Para o ensino. A Bíblia não é para eu sair pedindo dinheiro, pegando referências para sair pedindo dinheiro para as pessoas. A Bíblia ela é útil para o ensino. O homem, isso já foi até diagnosticado, já foi até estudado, né, pela medicina, pela psicologia, pela psiquiatria, que o homem que ele não tem uma doutrina, um ensino, né, uma educação, ele se perde. Ele se perde, o homem precisa de regras, você entende? Eu não estou falando aqui de regras institucionais, eu estou falando de algo divino, que Deus tem aqui na palavra dele. Né? Então as pessoas vão montando aí maneiras de viver, ideologias, bandeiras, um monte de situação aí para poder falar, eu tenho uma causa. E eles acham que estão lutando por aquela causa, mas eu vou explicar. Vou explicar direitinho para depois não ficar com mimimi, né? Para não ficar com mimimi de alguma forma. Bom, a palavra de Deus ela é para o ensino, útil para o ensino. Portanto, quando você lê a palavra de Deus, você vai ter um ensino. Na palavra de Deus tem ensino para o casamento, tem ensino para a educação dos filhos, tem ensino de como você ser um bom funcionário, tem ensino para você ser uma pessoa, como conviver em sociedade, tem ensino para você ser tolerante com os diferentes, né? Aí alguém já deve pular aí e falar assim, pá, mas os evangélicos não são tolerantes para com alguns outros que são diferentes, né? Não, veja bem, nós somos representantes da palavra de Deus, a gente só vai falar o que está escrito na palavra de Deus, não é isso? Se tem outros que fazem diferente, então é um problema dos outros, mas o correto será sempre praticar o ensino da palavra de Deus, é o que a palavra de Deus ensina. Nós como regra de fé, o nosso livro de regra de fé é a palavra de Deus. Bom, ele é útil para o ensino, para a repreensão. Aí vai ter um monte de gente que vai pular aí agora.
Então, ao contrário do que muita gente pensa, a palavra de Deus, ela não só te consola. Ah, eu estou tão deprimido hoje, eu vou lá na igreja para escutar uma palavra. Ah, mas aí o dirigente lá da mensagem, né? O líder lá da mensagem, da palavra, vai lá e dá uma palavra que ela vai de encontro a algum tipo de distúrbio comportamental que a pessoa tem. E esse distúrbio comportamental que traz para ela um prazer momentâneo, né? Que ela não quer largar, porque ela acha que aquilo ali faz parte dela, faz com que ela então se choque com aquilo. Ah, eu venho aqui, estou angustiado, estou cheio de problemas, e eu tenho que ficar escutando o fulano apontando o dedo para mim, falando do que eu estou fazendo, do meu comportamento. Você entende como é que nós estamos hoje? Esse é o problema que nós vemos hoje, né? Já é de longas datas, mas hoje está acentuado, né? Então você tem que compreender que a palavra de Deus, ela também repreende. Ela vai repreender também, é repreender qualquer pessoa, não é porque o sujeito está ali na frente, dizendo que ele é pastor, que ele é seja lá o que for, né? Que ele não vai ser repreendido, ele tem que ser repreendido. A palavra de Deus mostra Deus repreendendo os grandes homens da Bíblia, os grandes homens do passado, profetas, ele repreendeu. Ele repreendeu Moisés, ele repreendeu tantos outros, vou ficar falando nomes aqui. Você tem que ter o interesse também de buscar saber as coisas que Deus escreveu aqui, deixou escrito para nós, ok? Muito bem, para a repreensão, para a correção, tá? Repreensão para não fazer o que é errado, correção para te colocar no caminho, corrigir o caminho que você está andando. Você sabia que nós não sabemos nos conduzir. Todo adolescente acha que sabe muito, acha que sabe mais que os pais, mas ele não andou nos caminhos que os pais andaram. E não estou dizendo que necessariamente eles têm que andar. Mas muitas vezes quando um pai, uma mãe repreende um filho, ou corrige, não faz isso, não vai por esse caminho. Ele já está corrigindo no início, que é para o filho não ir por aquele caminho, porque senão ele vai longe. E muitas vezes os adolescentes, os filhos não gostam, né? Eles não gostam. Mas eles não estão entendendo que ali é uma correção para que ele ande no caminho certo, né? Para que ele ande no caminho certo. E falando das escrituras, ande no caminho de Deus. Porque se você não quer errar e quer ser uma pessoa boa, anda no caminho, né? Então, boa é útil para ensino, repreensão e para correção. Corrigir a pessoa no caminho que deve andar. Para educação na justiça. Isso aqui é muito interessante. Educação na justiça significa uma educação para que você seja justo, para que você não minta para poder obter algum tipo de benefício, para que você não engane, para que você tenha algum tipo de benefício. As pessoas, está cheio de pessoas assim, que tem esse comportamento, né? Então a palavra de Deus, ela nos ensina uma educação na justiça. Eu tenho que ser justo. Ninguém está vendo, mas eu não vou roubar. Ninguém está vendo, mas eu não vou enganar. Ninguém está vendo, mas eu não vou passar para trás, para eu poder me beneficiar, para eu poder não me prejudicar, que é o que a gente vê muito, né? A gente vê muitas pessoas fazendo isso. E eu que estou falando isso não é a título de apontar dedo ou acusar. Elas já estão fazendo isso, gente. Eu falando ou não falando, elas estão fazendo. Tá? Eu tenho que distinguir aqui para você uma coisa da outra, para que você compreenda. Então, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, quando fala homem de Deus aqui, é interessante que ele não está falando de cargo. Ele não está falando, o pastor, o bispo, o padre, ele não está falando de um líder religioso. Ele está falando do homem de Deus. Quem é o homem de Deus? A pessoa que fala que é de Deus, ela é uma mulher de Deus. Um adolescente de Deus, um jovem de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, uma pessoa que diz que levanta essa bandeira de Deus. Eu sou de Deus, né? E não porque vou ou frequento uma instituição, sou porque pratico a Escritura Sagrada. Para que esse homem de Deus seja perfeito. E quando fala perfeito aqui, não está dizendo que não peca, que não erra. Perfeito aqui significa maturidade, para que nós sejamos maduros, né? Maduros e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então vou dar um exemplo aqui, fazer aqui uma analogia de você que, por exemplo, dirige. Se você dirige, vamos dizer, uma pessoa pode dirigir sem habilitação, a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação? Bom, pelas leis, ela não pode pegar um carro e dirigir aquele carro sem habilitação, a CNH, né? Por regras de lei, ela não pode fazer isso porque, inclusive, é crime, ok?
ela vai ter ter problemas com a justiça. Mas ela sabe dirigir. Tem pessoas que elas sabem dirigir, não estão habilitadas ainda, mas aprenderam a dirigir. Tiveram oportunidades, elas aprenderam. Eu não estou dizendo que está correto, mas eu estou explicando aqui que não é só você fazer o bem. Você tem que estar habilitado para isso. E qual é a habilitação? A habilitação é um cargo. A habilitação é uma posição. A habilitação é uma posição na sociedade, é um status. Não. Essa habilitação aqui, que fala para que você seja perfeitamente habilitado para toda boa obra, significa o seguinte: você está habilitado porque você é uma pessoa que é instruído, você tem ensino da palavra de Deus, você é uma pessoa que é corrigida pela palavra de Deus, você aceita a correção, você aceita a instrução, você aceita a educação que Deus dá. Agora, como é que a gente vê hoje? A gente vê hoje muitas pessoas que elas desprezam o bem maior que é Deus. As pessoas desprezam o ensino de Deus. As pessoas desprezam a repreensão de Deus. Deus não pode repreender. As pessoas desprezam a correção de Deus, quando Deus quer colocá-la no caminho. As pessoas desprezam a educação que Deus dá pela palavra dele. Então, se as pessoas desprezam essa educação, aí essas pessoas querem fazer o bem. Por isso que você vê tanta contradição. Aí você vê pessoas que dizem que se importam com seres humanos, e quando você vai ver lá no fundo, eles não estão preocupados com seres humanos, eles estão preocupados com a ideia que eles têm. É com uma ideologia que eles criaram, e eles estão com essa ideia, então eles defendem essa ideia para poder o quê? Aflanelar o ego deles e amenizar o pecado, a vida de pecado deles, a vida errada deles. Então isso é um problema que nós vemos. Então o desprezo da palavra de Deus está grande no nosso tempo. Tá? As pessoas começam a falar um monte de coisas sobre a Bíblia. Dizem que a Bíblia é um livro desatualizado, nós estamos no século XXI, onde já se viu, isso não existe mais, isso foi para aquela época. Bom, eu prefiro ficar com a repreensão, com o ensino, com a correção, com a educação na justiça. E quando você anda assim, quando fala aqui para que o homem de Deus seja perfeito, não está falando que a gente não vai errar, mas está falando que nós vamos ser maduros. Nós temos que amadurecer. Tem muitas pessoas aí que vivem como, sabe, aqueles menininhos, sabe, aquelas pessoinhas mimadas, sabe, esse politicamente correto que a gente está vivendo aí. Olha, desculpa, um nojo. Eu acho que a educação, ela tem que ser uma educação independente de politicamente correto. Porque o politicamente correto impede você de falar uma verdade para a pessoa. Amigo de verdade é aquele que fala a verdade para o outro. Irmão, você está indo no caminho errado. Isso daí não está correto, isso daí está errado. Você está fazendo isso com a sua esposa, você está fazendo isso com o seu marido, você está fazendo isso com seus pais, você está fazendo isso com o seu filho. Olha, isso não está certo, não. Você não pode falar, porque é perigoso aquela pessoa entrar em depressão. Mas que fraqueza é essa, gente? Que fraqueza é essa? Eu estava vendo um debate, olha só, vou falar isso aqui. Estava vendo um debate onde um doutor, um médico, ele estava comentando o seguinte: olha, eu fui acusado de machista. Escuta essa. Eu fui acusado de machista porque eu estava dizendo que o hormônio testosterona, a mulher também tem, mas o homem, a testosterona, ela é mais no homem. Eu não sei falar os termos técnicos, que você me desculpe, mas o homem, ele produz muito mais testosterona do que a mulher. Por isso, aí foi falando lá algumas coisas que o homem não sofre, que a mulher sofre. A mulher sofre mais porque ela tem menos testosterona, o homem tem mais testosterona, em contrapartida a mulher tem mais progesterona. Falando de hormônios, né? E a pessoa foi lá e já mandou lá um comentário que você é machista, eu vou te processar, é por causa disso que a mulher sofre. E não sei. Gente, aí o doutor explicando, gente, tem coisas que são biológicas, tem coisas que também vão ter mais na mulher. A mulher é um turbilhão de hormônios e ela precisa fazer reposição. O homem também vai precisar, numa certa idade, fazer uma reposição hormonal, mas a mulher precisa fazer mais, porque o homem, aí foi explicar geneticamente, mas aí levanta aquele pessoal para falar assim, ó, machista. Gente, o que isso tem a ver com machismo? Você entende como é que nós estamos vivendo hoje? Eles trazem isso para a Bíblia. Ah, porque a Bíblia falou isso, porque a Bíblia, Deus... E aí sobra para Deus, porque quando você repete o que está escrito na palavra, e a palavra, quem escreveu, como diz o texto, foi inspirada por Deus, as pessoas ficam contra Deus.
Aí eu fico pensando, meu Deus, onde nós vamos parar? Onde nós vamos parar? Então assim, ó, nós estamos vivendo uma época, para finalizar aqui, nós estamos vivendo uma época de escolhas. Escolhas. Então você tem que pedir a Deus sabedoria, humildade, para saber fazer as suas escolhas. Estamos vivendo essa época onde vai chegar um momento que não tem essa de ficar em cima do muro. Ou é ou não é. Ou nós somos cristãos à luz da palavra de Deus, não de instituições de coaches, mas ou nós somos verdadeiramente instruídos à luz da palavra, ou nós somos instruídos à luz das ideologias desse mundo que se perdem. Tá certo? Então, fica aqui a mensagem de hoje do culto racional. Amanhã a gente traz outra mensagem para todos vocês, tá bom? Pode comentar aqui no canal, fique à vontade, tá certo? Comenta no canal, fica à vontade, você é livre, ninguém vai reprimir você, aqui não tem problema com isso, tá certo? Vou ver todos os comentários, vou com certeza curtir os comentários e vamos em frente aí nessa mensagem do culto racional, tá bom? Forte abraço para todos vocês, Deus os abençoe e não esqueça, a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é fôlego, útil não só para ficar pedindo coisas, para ficar cobrando Deus das coisas, mas ela é útil para o ensino, para a repreensão, aceita a repreensão, amigo, aceita, para a correção, corrige, para a educação na justiça, né? Para que você seja uma pessoa justa, um cidadão verdadeiramente útil na sociedade, e a fim de que o homem de Deus, você que diz que representa a Deus, seja perfeito, maduro, ok? E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Habilitado para toda boa obra. Habilitado quer dizer que você tem moral para falar o que você está falando, porque você é uma pessoa que está habilitado para aquilo ali, né? E eu queria falar a última coisa aqui para você, antes de finalizar. Eu já finalizei uma vez, né? É que me veio na memória aqui outra analogia que eu quero fazer aqui sobre a palavra de Deus. Pensa que você está num caminhão, numa ladeira, tá? Quando você está num caminhão pesado, numa ladeira, descendo, o que você usa no caminhão? O que você usa? Freio. Então você vai controlando ali o freio. Eu pergunto, a sua ideia é que você quer segurar o caminhão, você quer prender o caminhão? Não, você quer controlar aquele caminhão para que ele não se solte e ele desça aquela ladeira abaixo e ele então cause acidentes. A gente já vê isso toda hora nos noticiários, né? O caminhão que desceu a ladeira, arrebentou carro, arrebentou pessoas, entrou numa casa, matou uma família, exatamente para que evite tragédias naquele percurso. Então você vai controlando com o freio. Há situações que se controla até com freio de mão, dependendo do peso da carga, né? Agora vamos trazer isso aí para a nossa vida, nosso cotidiano. Muitas pessoas não gostam da palavra de Deus, porque na palavra de Deus ela tem freios. Então quando Deus fala sobre determinadas coisas para você não praticar, para você não fazer, é exatamente você um caminhão na ladeira. Nós somos caminhões na ladeira, pesados. E que se não tem os freios, nós querendo aquela sensação de liberdade, imagina aquele caminhão que não tem freio, né? Aquele caminhão desenfreado descendo a ladeira. Talvez venha na mente da pessoa assim, graças a Deus, agora eu estou livre, agora não tem mais pai, mais mãe para ficar mandando em mim. Graças a Deus, seus pais são o freio que Deus lhe deu. Seus pais são os freios que Deus lhe deu. Né? Esse negócio de casamento, para que homem ficar mandando em mim, mulher ficar mandando em mim, porque é dos dois lados, né? O homem fica reclamando que a mulher manda nele, a mulher quer ficar mandando, e a mulher fica falando que o homem quer mandar nela. Eu sou contra os dois, né? Essa coisa de o homem mandar e a mulher mandar. Não tem isso. Eu acho que os dois têm que viver juntos, né? Numa parceria. Porém, existem coisas que a minha mulher me repreende. Ela fala, não, isso aí não é bom. Por quê? Porque ela está me colocando um freio, né? Por quê? Porque se eu ficar com sensação de liberdade, imagina você, o sujeito casado, com sensação de liberdade. Ele vai sair com os caras, vai ficar com menina na rua, né? E por aí vai chegar bêbado em casa, não vai trabalhar no outro dia, vai perder o emprego, vai ter um problema no casamento, vai dar mau exemplo para os filhos. Eu estou acusando? Eu não estou acusando, a gente vê isso toda hora. Mas por quê? Porque as pessoas elas querem a sensação da liberdade. Elas querem a sensação de estarem livres.
né? E assim é com a sociedade hoje, assim é com a juventude hoje. As pessoas hoje elas querem estar com a sensação de livres, só que elas não sabem que elas são caminhões, carretas na descida sem freio. Não aceita o freio da disciplina, não aceita o freio do ensino, não aceita o freio da correção, não aceita o freio, não aceita. Então vai chegar uma hora que na sua vida vai acontecer um problema grave. E você vai culpar quem? Aí vem aquelas pessoas dizendo, tá vendo? Cadê Deus nessa hora? Meu amigo, peraí, você não aceita os freios. Eu sou muito feliz por Deus me dar freios. Pode me dar freios. A gente fica polido, né? Eu prefiro acreditar, confiar, porque até aqui o Senhor me ajudou. E eu quero propor isso para você. Tá certo? Então, que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço e nós vamos até o próximo culto racional. Deus abençoe.